Uma honra recebê-lo aqui nessa comissão. Estamos felizes e entendemos a relevância dessa pasta no nosso país, principalmente nesse momento. Eu acredito e espero que essa audiência pública seja de grande importância para a nossa cultura. Cultura essa que, nesse momento no Brasil, assim como em outros setores, também tem passado por momentos difíceis, momentos complicados. Parabenizar a nossa presidência pela escolha de Vossa Excelência nessa pasta. Nesse momento não teria um nome melhor e eu acredito que aqui hoje, depois dessa audiência pública, a gente possa sair daqui com algumas ideias interessantes e principalmente em relação a essa comissão, que essa comissão possa realmente ajudá-la no que se refere a melhorar em todo sentido a cultura do nosso país. Muito obrigado mais uma vez e informo que a audiência tem cobertura da TV Senado, Agência Senado, Jornal do Senado, da Rádio Senado e ainda pela internet no seguinte endereço: www.senado.gov.br/TV, canal 2. Passo a palavra ao senhor ministro de Estado, Juca Ferreira, por favor. Alô, bom dia a todos e a todas. Queria saudar o presidente, o senador Romário, saudar as senadoras e senadores presentes, saudar, nós temos aqui uma parte dos dirigentes do Ministério que vieram, então, os senadores Sandra Braga, Gleisi Hoffmann, Hélio José, o secretário executivo do MINC, João Brant, a presidenta do IFAM, Jurema Machado, o presidente do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, Carlos Roberto Brandão, o presidente da Fundação Palmares, Hilton Cobra, o secretário de Assuntos Institucionais do MINC, Vinícius Vu, secretário de Políticas Culturais do MINC, Guilherme Varela, secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do MINC, Carlos Paiva, secretário do Audiovisual, Paula Ribeiro, secretária de Educação e Formação Artística e Cultural do MINC, Juana Nunes, e representantes do Distrito Federal em Movimento e demais presentes. Queria dizer que é uma honra para mim vir ao Congresso. Estar hoje aqui no Senado é importante. Eu talvez tenha sido, no governo Lula, o ministro que mais compareceu ao Senado e à Câmara. Somando, eu vim muitas vezes convidado e também me convidando a vir prestar esclarecimentos. Então, para mim, é parte do trabalho constituir uma parceria e um diálogo com essa casa. Queria também saudar o senador Lidberg Farias, que acabou de chegar. Nós preparamos uma pequena apresentação. Eu considero que essa é a primeira de muitas. Então, nós procuramos dar uma ideia de conjunto. Eu preferi apresentar acompanhado de um PowerPoint que facilita a memorização e a detectação. Pode passar a primeira. Nós encaramos a cultura como uma dimensão importante do governo, do Estado brasileiro, uma das políticas públicas mais importantes, mesmo que quando não é considerada enquanto tal. Na verdade, o Brasil precisa valorizar a cultura, o desenvolvimento cultural, porque não há projeto de Brasil no século XXI sem essa valorização. Acho que educação de qualidade ao acesso de todos e educação ao acesso de todos também são duas dimensões importantes que muitas vezes a gente não vê a devida valorização. Então, nós trabalhamos lá com uma ideia de que é preciso o tempo inteiro se referir à importância da cultura. A cultura
Moço ministro, tudo bem? Beleza? A cultura deve fazer parte da estratégia de desenvolvimento do país. Ela tem incidência sobre quase todas as políticas públicas, desde segurança, desenvolvimento tecnológico, capacidade de enfrentar os desafios do século XXI, a educação de qualidade. Qualquer política pública que você abordar, de alguma maneira, tem um ponto de referência na cultura. A cultura tem rebatimento sobre essa política pública. Nós trabalhamos desde de 2003 no Ministério da Cultura. Trabalhamos a cultura através das 3 dimensões mais importantes. A dimensão simbólica, que é o epicentro do tratamento da cultura e das artes. O que nos caracteriza, o que nos diferencia enquanto seres humanos dos demais mamíferos é exatamente a possibilidade e a necessidade de simbolização, portanto, de produção de cultura. Cultura, para a gente, nós trabalhamos com um conceito ampliado, que é um conceito que teve aporte de várias áreas do conhecimento, marcadamente da antropologia. Então, cultura é arte, mas cultura é todo o universo simbólico, é tudo que ultrapassa a dimensão funcional, de alguma maneira entra na dimensão cultural. Então, é importante que o Estado contribua, porque, na verdade, o mercado gera acesso à cultura, mas é o acesso do tamanho do bolso da pessoa. Se você é rico, você tem acesso a um universo muito complexo da dimensão cultural. Se você é classe média, você tem algum acesso, mas se você é pobre, praticamente você fica entregue à TV aberta, porque não tem condições de ter acesso. Então, o Estado, no mundo inteiro, nos países desenvolvidos, o Estado cumpre um papel através de uma estrutura cultural, museus, bibliotecas, centros culturais, e através do financiamento e o apoio e o incremento às atividades culturais. Então, é fundamental que o Estado assuma essa responsabilidade. Eu vou até arriscar aqui dar um exemplo, considerando a história de vida do nosso presidente. Eu acho que no Brasil, tanto no futebol, que é talvez o que a gente faz de melhor junto com a música, e na cultura em geral, o Brasil é muito extrativista, vive do talento e da criatividade das pessoas, da possibilidade que o Brasil tem de uma renovação permanente, mas não tem ainda não se consolidou uma responsabilidade por parte da sociedade no sentido de produzir as condições para que a gente vá muito além do que essa capacidade criativa do povo brasileiro e produza, de fato, um desenvolvimento cultural poderoso. A segunda dimensão é econômica. No mundo inteiro, a economia da cultura é a que mais cresce, inclusive nos períodos de crise. Já é a segunda economia americana, a terceira economia inglesa. Os países emergentes, todos, estão investindo na economia cultural. Alguns chamam economia simbólica, economia criativa. Acho que não é muito relevante aqui agora essa discussão. A economia cultural, ela tem uma importância decisiva, ela é sustentável, tem pouco impacto na natureza, ela é includente. Muitas vezes a pessoa não teve acesso à formação, mas tem conhecimentos na área artística e cultural e tem uma possibilidade de ser incluído nessa economia. E é uma economia poderosa no sentido de agregar valor. E o Estado brasileiro nunca deu importância à economia da cultura. O IBGE aponta que a economia cultural já é quase 6% do PIB brasileiro, e eu acredito, como ministro da Cultura, se nós investirmos nessa economia, nós poderemos chegar rapidamente a 10% do PIB brasileiro através do conjunto complexo e diverso dessa economia. Eu estive na China acompanhando o vice-presidente na época do governo do presidente Lula, e a China, eu passei uma parte do tempo acompanhando como eles tratam a economia da cultura, e realmente é um investimento pesado. Eles têm meta de 10 anos de se tornarem a 5ª economia cultural do mundo, e já são a 3ª fruto dessa estratégia complexa de construção das condições para que o desenvolvimento cultural e artístico possa se dar também com a sua expressão econômica. E a 3ª é cidadã. Todo brasileiro e brasileira tem direito de acesso à cultura, tanto no sentido da fruição
quanto no sentido da expressão. Isso não é produzido espontaneamente, tem que ser um esforço da sociedade no sentido de garantir o acesso de todo brasileiro à cultura. Isso o Estado tem uma responsabilidade enorme e o papel do Estado não concorre nem é contraditório com o papel da sociedade, com o papel da iniciativa privada. Pelo contrário, o Estado pode jogar um papel importante de estímulo e de criar infraestrutura necessária para que a gente possa ter. Então, dentro dessa estratégia de colocar a cultura como uma política pública central dentro do projeto de desenvolvimento do país, a democratização do acesso a bens e serviços culturais é fundamental. É preciso criar as condições para que a sociedade, a comunidade, as pessoas, independente da classe social, tenham possibilidade de acesso pleno à cultura. A palavra pleno aí é fundamental porque ela possibilita, de fato, que a gente não se satisfaça apenas com o que a própria sociedade faz, mas ela tem acesso à dimensão da cultura que ela não faz para enriquecer, inclusive, seu fazer cultural. Então, é fundamental essa ideia da responsabilidade pública de disponibilizar o acesso a bens e serviços culturais. Todo o trabalho do Ministério é no sentido de criar condições de acesso, tanto ao nível da produção, difusão, preservação e livre circulação. A liberdade de expressão é fundamental para o desenvolvimento cultural. O Estado não tem direito nem deve se propor a cercear a livre expressão. Pelo contrário, é responsabilidade do Estado garantir essa liberdade de expressão para todos os brasileiros e brasileiras. A ampliação do diálogo com a sociedade civil, o Ministério, desde 2003, vem fazendo um esforço enorme de criar múltiplas formas de participação na definição das políticas públicas, na execução dessas políticas e na avaliação. Conferências, só para ter uma ideia, a segunda conferência de cultura que se realizou no período que eu fui ministro, teve mais de 200 mil pessoas participando diretamente dessa conferência em mais de 80% dos municípios brasileiros. E temos todo o projeto de lei que a gente encaminha para o Congresso é precedido de várias formas de consulta presenciais através da internet. Isso tem dado uma possibilidade primeiro, de um aprofundamento das políticas e das propostas do Ministério e, segundo, cria, de fato, uma possibilidade de participação da sociedade. A democracia representativa fica muito enriquecida quando são criados esses mecanismos de participação. A experiência do Ministério da Cultura é um exemplo nesse sentido. Talvez tenhamos sido o primeiro ministério que usou de maneira bem intensa a internet como meio de consulta, usamos para a modernização do direito autoral, usamos para a modernização da lei de fomento à cultura, para o Plano Nacional de Cultura. Então, todos os grandes projetos que nós encaminhamos para o Legislativo foram precedidos de um grande processo de discussão e, em geral, o Ministério participa também quando o Senado e a Câmara deflagram seu próprio processo de consulta e de possibilidade da cidadania participar do projeto. Trabalhamos também com a ideia de fortalecimento institucional do MINC. O Ministério, antes mesmo das ruas marcarem essa necessidade de serviços públicos de qualidade, de um Estado eficiente e eficaz, o Ministério trabalha com a ideia de que um dos legados da gestão tem que ser criar estruturas eficientes e eficazes para que os serviços sejam de qualidade à altura das demandas e necessidades da população. Pode passar. Nós temos uma agenda importante. Na verdade, quando a presidenta me reconduziu ao cargo, a expectativa é uma retomada dos processos de construção de uma grande política estratégica de cultura no Brasil. A gente encaminha todo o trabalho no sentido de se tornar uma política de Estado, independente dos governantes de plantão. Então, a ideia é, de fato, de uma agenda estratégica que satisfaça essas necessidades culturais da sociedade brasileira, que possibilite, de fato, que o Brasil se capacite a enfrentar os grandes desafios do século XXI, em todas as áreas, como eu disse inicialmente. Então, na estruturação das nossas metas e das áreas importantes nesse processo de construção,
Agora, nessa retomada, eu chamaria a atenção: política para as artes. O Ministério, de 2003 até agora, cresceu muito nas políticas socioculturais, mas, na verdade, cresceu muito menos nas políticas para as artes, que talvez seja o epicentro do conjunto simbólico do país. Então, nós vamos nos dedicar a um grande processo de mobilização dos artistas, produtores e todos os direto ou indiretamente envolvidos ou interessados na construção dessas políticas para as artes. E nós esperamos ter, no início do próximo ano, já um esboço de um perfil de políticas públicas para as artes que satisfaça as necessidades brasileiras no século XXI. Evidentemente, daí vai sair também uma reestruturação institucional da Funarte, que é uma instituição importantíssima. A Funarte foi fundamental no momento da redemocratização do país, mas perdeu o fôlego e a gente precisa repensá-la, porque é uma estrutura muito importante para a relação do Estado brasileiro com as artes. A Lei Cultura Viva, que foi aprovada pelo nosso Congresso, é importantíssima. O Estado brasileiro não tem tradição de boa relação com o andar de baixo da sociedade. O Ministério da Cultura criou os pontos de cultura e o programa Cultura Viva, e foram aparecendo problemas operacionais, porque são estruturas precárias. Você não pode exigir de uma estrutura que nasce, às vezes, num ambiente social muito degradado, que ela tenha uma estrutura capaz de atender todas as necessidades da legislação. Então, foi criada a Lei Cultura Viva, que cria uma estrutura dentro da legislação brasileira, dentro do espírito da lei, mas cria possibilidade de que essas estruturas executem, tenham acesso aos recursos públicos e cumpram com exigências pertinentes a essa condição desses pontos de cultura. A ideia é chegar a 30 mil pontos de cultura no Brasil. A gente sabe que existem em torno de 100 mil grupos culturais no Brasil que foram criados pela comunidade, seja nas favelas, nas periferias das grandes cidades, seja nas cidades de médio e pequeno porte, na área rural, nas aldeias indígenas. Então, a importância de fomentar, incentivar, apoiar esse processo cultural, porque aí está a base da nossa diversidade cultural. É jongo, é samba rural, as formas são múltiplas, muitas, tanto da cultura tradicional quanto de manifestações contemporâneas. Então, essa repercussão dos pontos de cultura e do programa Viva ultrapassou o território brasileiro. Hoje, vários países adotaram esse tipo de ação, inclusive com o mesmo nome, homenageando essa criação da gestão cultural brasileira, e o Congresso deu uma grande contribuição estruturando uma legislação que desse conta de apoiar esse processo, criando uma legislação que, de fato, tratasse da singularidade desse território. Políticas digitais. Hoje não é possível pensar em nenhuma atividade social que a digitalização e a internet não tenham uma incidência. Na área cultural é fundamental, tanto no sentido de disponibilizar acesso, quanto no sentido até que surgem expressões que já são fruto dessa revolução tecnológica que digital que acontece hoje no mundo inteiro. Então, o Brasil não pode se atrasar. O Brasil tem sido um país pioneiro e muito criativo no uso da internet e dessa tecnologia para reforçar o processo cultural, e o Estado brasileiro não pode perder a iniciativa. Pelo contrário, nós temos que criar políticas digitais que, de fato, sejam capazes de mobilizar e ampliar o desenvolvimento cultural do país. Eu, quando era ministro, passei 3 dias numa aldeia indígena, a Xanica, na fronteira com o Peru. Tivemos que atravessar a floresta amazônica de avião durante mais de meia hora, e passeando na aldeia, eu cheguei numa oca que era ponto de cultura xanica, e os indígenas estavam conversando com a Alemanha, preparando um seminário sobre conhecimentos sobre a biodiversidade da região amazônica, e eles iam como protagonistas, inclusive porque eles estão lutando para que esse conhecimento não seja desapropriado por empresas internacionais e que eles tenham o benefício do reconhecimento da propriedade intelectual sobre aqueles conhecimentos. Eu achei incrível ter um contato assim tão direto com possibilidades que aí já associando o ponto de cultura com as políticas digitais.
Senador, tudo bem? Educação e cultura, hoje inclusive é o dia da educação, não é isso? Então eu queria prestar homenagem não só ao Ministério, como aos educadores, e dizer que não há educação de qualidade sem cultura e não há desenvolvimento cultural sem educação. Esse casamento houve um divórcio administrativo que foi mal interpretado no Brasil, que houve uma separação de fato entre as duas áreas, e é preciso recompor em termos de programas, tanto a cultura e a arte voltando para dentro da sala de aula e para dentro do processo de formação das novas gerações, como a educação servindo de suporte para o aprofundamento desse desenvolvimento cultural que eu estou me referindo aqui. Então é uma pauta importante. A escolha do novo ministro da Educação abre uma porta imensa para que a gente trabalhe essa agenda. Eu espero que o Congresso, o Senado e a Câmara participem desse processo, porque isso é um déficit que nós temos, tanto nessa busca de uma educação de qualidade, quanto no sentido de garantir desenvolvimento cultural. Então, recompor essa relação vai ser fundamental. O Sistema Nacional de Cultura, que está sendo instalado, a cultura tem características diferentes da educação e da saúde. Educação e saúde são serviços que são basicamente prestados pelo Estado e, no caso da educação, mais de 90% do processo cultural, da produção cultural, é feita ou pela sociedade ou pela iniciativa privada. Então, pensar um Sistema Nacional de Cultura é pensar um sistema complexo, que envolva os 3 níveis do Estado brasileiro, governo federal, estadual e municipal. É fundamental para que a gente possa oferecer serviços de qualidade, mas é fundamental também incorporar as estruturas da sociedade e da iniciativa privada para que a gente tenha um sistema que, de fato, garanta essas metas todas que nós estamos nos referindo aqui. As políticas para o audiovisual, nós já chegamos a um patamar razoável. Quando Gilberto Gil, em 2003, assumiu o Ministério, nós tínhamos uma média de produção de cinema no Brasil de 6 filmes apenas, e hoje já estamos beirando 200 filmes ano no Brasil, que é uma conquista, uma construção assim imensa. O cinema brasileiro tem conquistado espaço no mercado, ainda insuficiente, inclusive porque é um mercado muito monopolizado. A estrutura de salas de exibição é muito conectada com as majors americanas e temos uma dificuldade, de fato, de fazer com que o cinema brasileiro seja incentivado na sala, mas o poder público tem um papel importante de garantir a continuidade do desenvolvimento do cinema e do audiovisual, porque hoje não pode se falar só em cinema, porque nós temos as TVs a cabo, TVs por assinatura, temos a internet, a multiplicação de formatos de telas e da qualidade do conteúdo da produção audiovisual, que obriga que a gente dê um salto agora nesse início do século XXI para o Brasil poder se ver nas telas, e o desenvolvimento cultural não seria completo sem esse desenvolvimento do audiovisual brasileiro. Os mecanismos de fomento, nós herdamos uma lei que todos os números indicam que ela é perversa, porque ela gera alto nível de concentração do acesso, que é a Lei Rouanet. Ela não é um tema secundário, porque 80% do dinheiro que o governo federal tem para aplicar na cultura sai sob essa forma de Lei Rouanet, e ela é definida, em última instância, pelos departamentos de marketing da empresa. Então, eu trouxe aqui alguns dados, pode passar adiante aí, do acesso a esses recursos. Foram esses dados que fornecidos pelo IPEA e pelo IBGE que nos deram a noção exata do grau de distorção que a lei gera. Alagoas, o acesso nesse histórico desses anos de lei é 0,002% de acesso, ou seja, é nada. Sergipe é 0,07% dos recursos, a Paraíba é 0,07%, Rondônia é 0,09%, o Piauí é 0,30%, Mato Grosso é 0,30%, Mato Grosso do Sul é 0,12%, Amazonas é 0,17%, Goiás é 0,31%, Maranhão é 0,31%,
0,37%, Rio Grande do Norte é 0,44%, o acesso à Lei Rouanet do Pará é 0,46%, o acesso do Espírito Santo é 0,79%, o Ceará é 1,10%, o Distrito Federal é 1,16%, a Bahia é 1,38%, Pernambuco é 1,66%, Santa Catarina é 2,79%, o Paraná é 4,29%, o Rio Grande do Sul é 6%, Minas Gerais 10% e Rio de Janeiro 25% e São Paulo 42%. Se a distorção territorial fosse a única distorção, já seria grave, porque a maioria do Brasil não tem acesso a 80% dos recursos públicos, porque estamos falando de recurso público, porque é praticamente 100% da Lei Rouanet é dinheiro público, é imposto devido que deixa de ser pago para ser aplicado. Então, mas além dessa distorção territorial, são sempre os mesmos. A grande maioria dos que são credenciados pelo Ministério para ter acesso, não tem acesso nenhum, ficam iludidos de que podem ter acesso, passam um tempo com sua carta de crédito e não tem acesso. Então é preciso ter coragem de criar uma estrutura. Nós passamos 8 anos discutindo, o projeto está tramitando, já está no Senado, já passou pela Câmara, sofreu alguns reveses na Câmara, que eu espero que o Senado recupere a lógica básica. É a que existe no mundo inteiro, um Fundo Nacional de Cultura, onde esse dinheiro é depositado, e quando for fazer parceria público-privada, o privado entra com alguma coisa, 20% é o mínimo que pode se exigir de contribuição. E que o critério seja público, porque é um dinheiro público. Não se justifica que quase a metade do Brasil tenha 0,0 qualquer coisa de acesso e se concentre. E nos estados onde o dinheiro vai, são sempre os mesmos, que eu não quero aqui nem detalhar para não parecer um proselitismo contra determinadas organizações, porque o problema não é deles, o problema é da lei. A lei já cumpriu o papel que tinha que cumprir e agora está gerando distorção ao nível de reforçar as desigualdades do país. O ministro Gilberto Gil, quando assumiu o ministério, nós fizemos um evento no Teatro Leblon, estava entupido de gente. Aí o ministro disse, me desculpem, mas nós vamos ter que rever a Lei Rouanet, porque ela tem gerado uma distorção muito grande. 80% dos recursos fica para o Rio e São Paulo. Aí um rapaz levantou o braço, ministro, ele aí deu a palavra, ele disse, eu sou o diretor do maior centro cultural da Baixada Fluminense. A gente nunca conseguiu um tostão da Lei Rouanet, ou seja, quando disser Rio e São Paulo, diga que dentro desses estados é absolutamente concentrado, não tem legitimidade. Outra coisa, num evento em Minas Gerais, um produtor cultural disse que Minas Gerais era o Nordeste do Sudeste, porque o acesso era infinitamente pequeno, portanto, não poderia se dizer que o Sudeste era privilegiado. Ou seja, é uma pirâmide de privilégios e impossibilidades de acesso, e é 80% do dinheiro que o Ministério tem para aplicar na cultura, para estimular a produção cultural, garantir essa infraestrutura necessária. Então, esse é um tema inevitável. Eu estou convidando o Senado para participar desse esforço de retificar o projeto que chegou aqui, para que a gente possa ter, de fato, um desenvolvimento cultural, porque eu acredito que, por melhores que sejam as ideias, se você não tem um mínimo de recurso para aplicar, você não consegue vai para o território um pouco da demagogia.